Olá, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Guto Franceschi. E na aula de hoje vamos falar sobre números irracionais. Números irracionais. Para uma melhor compreensão da definição de número irracional, é necessário que sejam apresentadas algumas propriedades dos números racionais. Definimos um número racional como qualquer número que possa ser escrito na forma p sobre q, ou seja, na forma de fração, com p sendo um número inteiro e q um número inteiro diferente de zero. Formalmente, escrevemos o conjunto dos números racionais Q da seguinte maneira: Q é igual, aí temos P sobre Q, sendo P pertencente a Z e Q pertencente a Z asterisco. Então, podemos dizer que qualquer fração que possa ser obtida pela divisão de dois números inteiros nessas condições é chamado de número racional. A questão agora é: como sabemos se o número é racional? Abaixo temos alguns casos possíveis para sua representação. Temos então as frações. Temos aqui os números decimais finitos e temos aqui as dízimas periódicas, que são decimais infinitos, mas que apresentam um período e podem ser representados na forma de fração. Os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos e não podem ser representados por meio de frações. O surgimento desses números veio de um antigo problema que Pitágoras se recusava a aceitar, que era o cálculo da diagonal de um quadrado, cujo lado mede uma unidade. Diagonal essa que mede a raiz quadrada de 2. Como a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, podemos calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. Então aqui está a hipotenusa, seria a diagonal, e os catetos seriam os lados. Então temos D2 igual a L2 mais L2. Ficaríamos com D2 igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Teríamos D2 igual a 2. Então D seria raiz quadrada de 2. O número racional é aquele que satisfaz a seguinte definição: um número que não pode ser representado como fração. Os números irracionais são as raízes não exatas. Quando um número natural não possui raiz exata, ele é considerado um número irracional. Acontece que se formos procurar a resposta para a radiciação, encontraremos uma dízima não periódica. Então, as raízes não exatas são números irracionais. Temos aqui algumas destacadas: raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 11, raiz cúbica de 10, raiz quinta de 5. E aqui a representação decimal da raiz de 2 e da raiz de 3. Notem, são números decimais não periódicos e infinitos. Algumas constantes: π, o e e o φ. Números irracionais notáveis. O número π é um famoso número usado na geometria. Ele é um número irracional, pois é infinito e não apresenta um período que se repete após a vírgula. Foi descoberto através da divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. Então temos aqui a representação decimal de π. O número de Neper, que é considerado um número irracional, é simbolizado pela letra E. Também temos aqui a representação aqui na forma decimal, infinito e não periódico. E o número áureo, também conhecido como número de ouro, é uma proporção entre duas razões encontradas em elementos da natureza. O número utilizado em obras de artes e construções é denotado pela letra grega φ, e aqui temos a representação dele. Operações com números irracionais. Realizar as 4 operações básicas entre números irracionais nem sempre vai gerar um número irracional como resposta. Pode ser que a resposta dessas operações seja um número natural ou um número inteiro, ou até mesmo um número racional. Não há muito segredo nas operações com esses números. Geralmente, devido à limitação nas contas, quando o número racional é um número decimal, realizar as operações só é possível quando utilizamos uma aproximação para esses números. Nosso interesse maior está em quando esse número é uma raiz quadrada não exata. Soma e subtração. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Não é possível realizar soma, a menos que utilizemos uma aproximação para esses valores. A única forma que temos de simplificar é se os valores do radical forem o mesmo. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. A ideia da subtração é a mesma, não é possível realizá-la a menos que utilizemos uma aproximação. Multiplicação e divisão. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Na multiplicação, podemos realizar o produto conservando a raiz quadrada. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2 será igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2.
a divisão é análoga à multiplicação, ou seja, de forma semelhante. Ou seja, dividimos os radicandos e conservamos a raiz. Nesse caso, perceba que a divisão de dois números irracionais gerou um número natural. Números reais e números irracionais. O conjunto dos números reais é formado pela união dos números racionais e dos números irracionais. Sabe-se que o conjunto dos números racionais contém todos os números que não são irracionais, números naturais e inteiros. Então, por isso que os números reais é a união dos números racionais e irracionais. Vejamos na imagem a formação dos números reais. Veja que os irracionais é um conjunto à parte dentro dos números reais. Temos aqui, então, naturais, sendo subconjunto dos inteiros, sendo subconjunto dos racionais. Temos os irracionais e todos eles formam os números reais, a união de todos. Bem, hoje paramos por aqui. Estudem, façam atividades, pesquisem e vamos manter a educação funcionando. Um abraço, até a próxima vez.